Boas, moçada, bem-vindos a mais um Circulando aqui pelo Joinville 360, o portal que mais cresce, o mais clean, o mais moderno, informações sobre todos os ângulos. E comigo hoje eu tenho a honra de receber Fernando Krelin. Joinvilense, Fernando, boa tarde. Tudo bem, Hugo? Para mim é uma honra estar aqui contigo, né? Reencontrando o Roger, um amigo de longa data. Sou joinvilense, sou Piraberaba raiz. Sou nascido em Piraberaba, no Hospital Betesda, né? E toda a minha infância e adolescência foi em Piraberaba. Quando casei, mudei uma época ali para o Santo Antônio, Floresta, mas agora moro em Piraberaba novamente Goleiro do por Piraberaba, 15 anos. reserva. Por 15 anos. Eu joguei muito lá. Joguei Jogou? muito, joguei. Fui titular, fui campeão da primeirona, tenho uma Já era o passagem. da Silva, o técnico, O não? da Silva veio depois, né? Então, o da Silva eu joguei com ele até 2013. O da Silva acho que tá 2009, ali ele chegou no Piraberaba. Joguei alguns anos com ele, O irmão da mas Márcia. isso, irmão da tua digníssima. E É, eu, ela que vai dia 2 lá para a Assembleia, para a né? Assembleia fazer uma visita com os alunos, ela leva algumas escolas para conhecer o parlamento, inclusive ter um pouquinho desse trabalho de cidadania em campo, né? Isso é importante para a Que legal molecada. esse trabalho que você faz. É só você particularmente ou os outros Cara, deputados também fazem? todos os gabinetes estão abertos, né, para receber os alunos, mas eu gosto bastante de receber. Eu não só gosto de receber, como bater um papo com eles, principalmente para falar um pouquinho da minha história. Minha história, eu vim de uma família onde o meu avô foi vereador 2 mandatos, meu tio foi vereador e eu com 6 anos de idade tive um sonho de um dia ser vereador de Joinville. E botei aquilo na cabeça, Hugo. Então, você é vereador em Joinville com 6 anos, fazia discurso, e aí chegou, fui crescendo, né, fiz a minha faculdade e tal, virei atleta durante um bom período da vida, só que nunca deixei de lado esse sonho de ser vereador. E aí, em 2016, eu tive, né, esse Realizou, sonho né? realizado. Eu passava na Câmara, de criança, olhava para a Câmara. Antigamente Era era aqui, ali né? Na no 9 Banco de do Março. Brasil, era em cima do Banco do Brasil ali. Então, eu olhava para a Câmara de Vereadores e depois na nova sede, e eu imaginava um dia eu lá dentro, cara. Em cima Então, do Banco do Brasil, na. ficava onde é o Banco do Brasil, no centro da Sim. cidade. Então ali ficava a Câmara de Vereadores. E depois, na nova sede, eu passava na frente, olhava, um dia eu vou ser vereador. E Deus abençoe e deu Eu sou certo. do tempo que era aqui do lado aqui do Rudenas, aqui Sim, na. também, também. Né? Puta, faz Mais tempo. antigo ainda, né? Meu Deus, É, é tempo do Plácido, é. o dentista e companhia Não, é limitada. bem antigo isso aí, faz tempo. Me conta como foi ser vereador em Joinville. Então, daí tive a honra de ser secretário de esportes Estado de primeiro, esportes né? também, né? Na prefeitura, 4 anos na governo, FELEG, no governo do Udo, do 4 anos como presidente da Fundação de Esportes, depois vereador mais votado da história, com 10.523 votos, presidente da Câmara, então foi uma experiência incrível, cara, foi realmente, eu vim do Executivo, né, aí fui pro processo legislativo, aprendi muito rápido, fui presidente da Câmara, isso me deu aí uma bagagem para, em 2018, me eleger deputado estadual. Tem diferença de ser vereador e de presidente da Câmara? É que a presidência da Câmara ela te dá uma dupla função, a função legislativa, de legislador, de vereador, ter seu gabinete, mas a função também de ser o executivo da Câmara. Então ela é uma dupla função, sim. Aprende bastante, Sim, né, velho? aprende, nossa, aprende relacionamento, os problemas de Joinville, eu aprendi muito, né? E comecei a conhecer melhor depois que eu passei pela Câmara de Vereadores. Deputado estadual hoje e uma pergunta, você tem sonho de ser prefeito da cidade ou não? Então, cara, eu sempre tive o sonho de ser vereador. E Deus foi tão bom comigo que ele me deixou ser vereador, presidente da Câmara e agora deputado. Às vezes eu chego na Assembleia Legislativa, olho para cima e falei, cara, onde eu tô? Né? Como é que eu cheguei aqui? Tem tanta gente que chega aqui, tem padrinhos políticos fortes, tem muita estrutura financeira, e eu cheguei aqui com trabalho, cara. Então me sinto muito honrado e orgulhoso. E claro, né, quem está no meio público e ama a cidade tem o sonho um dia de ser prefeito da cidade onde ele nasceu. E eu tenho esse sonho, mas esse sonho não é ganância. Tem gente que tem ganância, puxa o tapete de um, derruba o outro para assumir o compromisso Exato. de ser o prefeito. Eu, se realmente, se Deus permitir, um dia eu quero ser prefeito de Joinville. Caso entenda que não, vou tocar meu mandato. E se entender que também não tenho que estar mais na vida pública, vou seguir a minha profissão de professor de educação física e tá tudo certo. Não vai ser goleiro do Piraberaba de Só não dá novo? mais, a coluna não deixa mais. Não Senão eu deixa voltaria, mas mais. a coluna não deixa mais. Você hoje é vice-presidente da Lesc, Isso, vice-presidente da Assembleia da Legislativa, Assembleia. o primeiro vice-presidente de Joinville, da história da cidade. Então isso é um orgulho grande, uma honra muito grande, mas principalmente uma responsabilidade maior ainda. Tu assumir um papel desse, né, protagonismo aí na Assembleia Legislativa, ela é muito importante para trazer recursos, melhorias para Joinville, mas a responsabilidade também, a cobrança é cada vez maior. Hoje eu li uma matéria sobre a proibição de fogos de artifício, o estampido. Por que isso? Por que vocês chegaram nesse.
Não, nesse interim? esse é um projeto que ele já tramitou em várias câmaras de vereadores, inclusive agora na Assembleia Legislativa, a gente tem defendido isso, pelo fato de que é mais pela causa animal, pela É, questão dos animais e também pela questão das crianças e adolescentes neurodivergentes. Né? Porque o barulho, né, do fogo, dos fogos de dos artifício, autistas, do né? foguete, da neurodivergência, ela causa muitos impactos, principalmente para quem tem um ouvido sensível, o animal também tem ouvido sensível. Então a gente tem fez com que o show, o espetáculo possa ocorrer, mas não precisa ter barulho. Falando em animal, tem também o cadastro populacional, né, Fernando? Eu fiz o cadastro. Como é que é É que, essa na lei? verdade, vários municípios, o estado, o próprio município de Joinville, a gente tem que fazer castração, tem muito animal abandonado, tem muita coisa assim. Tá, mas quantos animais abandonados tu tem no município? Quantos animais tem no município? Ninguém sabe. Então eu fiz um projeto de lei criando controle populacional de animais domésticos. Isso agora o Estado está normatizando, né? Está criando aí uma regulamentação para que a gente tenha esse controle através de sistema e a gente consiga saber quantos animais nós temos no Estado, para daí sim criar políticas públicas em cima do que a gente tem e não em cima do que a gente acha que tem. Então, hoje, a questão de animais abandonados não é a questão apenas do animal abandonado, é um controle de zoonoses. Muitas das doenças, um percentual altíssimo de doenças que existem na saúde pública hoje, vem da questão de animais. Animais que eu falo gato, cachorro e tantos outros animais. Exato. Então é um controle de zoonoses importante aí, o controle populacional de animais domésticos. É, porque os animais que têm donos, né? Isso aí fica fácil cadastrar. E os que Isso. estão na É rua, isso aí. Fernando? A gente tem que ter, e aí Tem que a ter um gente cadastro, tem que né? ter um cadastro para a gente ter uma noção. Porque tem muita gente que abandona, a gente sabe quem foi que abandonou, a gente vai atrás, essa Hoje tem pessoa câmera, é né? punida, sim, tem que ser punida. As pessoas que vão lá e abandonam animal tem que ser punidas, tem que ser preso, cara. Isso é um absurdo para a sociedade. E essa lei de capacitação dos profissionais da escola? Então, nós tivemos aí vários problemas nas escolas, em nível mundial, né? O ataque nas escolas, nós tivemos o problema de saudades em Blumenau, e a gente criou, antes mesmo desses ataques, tanto em saudades quanto em Blumenau, uma capacitação de profissionais do corpo docente da escola para reação durante possíveis momentos de ataque na escola. Então, foge para onde? Faz o quê? Faz o quê com os alunos? Então, hoje tem uma regulamentação aí no Estado para capacitar profissionais nessa área. Sim, e já tem o que deve ser feito se acontecer alguma O que a gente está invasão? fazendo, a gente fez incorporação de alguns projetos na Assembleia, que é o controle de câmeras, de segurança, nós fizemos aí o controle biométrico nas escolas, então tudo isso a gente está tentando colocar em prática, e um dos principais que a gente colocou em prática é ter policiais nas escolas, né? Pois é, Então, isso surgiu pela LESC, né? surgiu pela LESC, o movimento da LESC junto daí com o governo do estado, mas foi uma comissão que a gente fez na LESC e a gente conseguiu que tivessem profissionais da área de segurança nas escolas. Isso, com certeza, gera uma segurança, não apenas a segurança para os alunos, mas uma sensação de segurança para todos os pais. Joinville está bem servido de Sim, ensino estadual, municipal, principalmente, né? sim, as escolas municipais, historicamente, elas vêm avançando mais o ensino fundamental do que o ensino médio. O que a gente fez no estado, quando eu assumi em 2019, eu batalhei muito, fiz parte da comissão de educação, é que esse mesmo encaminhamento que existe nas escolas municipais possa ocorrer nas escolas estaduais. Porque o grande número de evasão escolar se dá na faixa de 14 a 16 anos, que já é no pezinho ali do ensino médio. Quando vira adolescente, Quando né? vira adolescente, a gente tem uma evasão escolar muito grande. Porque quando é ensino fundamental, o pai segura o filho na escola. Lá com 15, 16 anos, o filho acha que tem independência e alguns desistem da escola. Mas aí a gente começou a fazer uma análise. Por que tem tanta desistência? Cara, hoje em dia, na revolução tecnológica que a gente está, muitos alunos em casa ele tem um celular, tem uma TV, tem um computador, chega na escola ainda o quadro de giz. Pelo amor de Deus, né? Nós estamos ainda em 1980 na educação. Isso fez com que a gente começasse desde 2019 a trabalhar em cima disso e levar a tecnologia para dentro da escola, que sirva de inspiração, de motivação, de um local de prazer para os alunos. Não é só apenas ter um quadro negro, um professor, nós temos que ter a inspiração para os alunos e é isso que a gente tem feito. E agora, depois de muito trabalho, o governador fez um anúncio importante, o maior anúncio, o maior pacote para a educação da história, 4 bilhões de reais, começará a executar a partir do ano que vem. Então, todas as escolas estaduais do governador quer colocar ginásio de esportes, ar-condicionado em todas as salas de aula, pintura em todas as escolas, Wi-Fi em todas as escolas. Então, isso aí é uniforme escolar para todos os alunos. Então, isso é um avanço importante. Mas na rede estadual, né? Rede estadual. É um avanço importante e significativo
para a educação de Santa Catarina. E Joinville, quais são? Celso Ramos é estadual? Estadual, tem diversas escolas Antes estaduais. tinha Conselheiro O Mafra, Celso Ramos Rui é o maior, né? Barbosa. O Celso Ramos é a maior escola. Inclusive, nos últimos anos, de 2019 para cá, eu consegui trazer 11 ginásios de esporte para Joinville. As pessoas às vezes não têm noção, cara. 11 ginásios de esporte. O Gustavo Gonzaga ali. Gustavo Gonzaga foi recurso que a gente trouxe. Gustavo Gonzaga, Plácido, Esse Maria é meu Mingani, vizinho ali, eu vejo a obra. Tal. Maria Mingani, Marli Maria. Então, vários locais de Joinville, vários bairros que tem ginásio de esportes nas escolas, foi através do meu mandato, que a gente começou em 2019, mas em 2021 eu consegui conquistar o recurso. E aí, logicamente, tem o trâmite da licitação, da obra, e agora estão sendo entregues. Inclusive, aqui no Floresta agora, o Dom Pio de Freitas, né? Dom Pio de Freitas. Também. Tinha um bom time de handebol. Bom time. Então agora eles têm ginásio de esportes. É uma honra eu, como professor de educação física, poder trazer para minha cidade uma condição dessas. Uma pergunta, Fernando, que não quer calar nesse momento. A ideologia de gênero, a Alesc tem alguma coisa, pensa em alguma atitude? Tem várias discussões sobre isso, né? A Alesc tem vários projetos. E a Alesc, ela é casa do povo. Então, os 40 parlamentares, eles estão lá escolhidos pelo pensamento da sociedade. Então, tem gente que pensa mais na extrema esquerda, tem gente que é mais esquerda, tem gente que é mais extrema direita, tem gente que é mais direita, tem gente que é centro-direita, que é mais equilibrado. Então, tem várias áreas, mas o tema de ideologia é bem discutido, debatido na Alesc. Muitos projetos acabam tramitando na casa sobre esse assunto. Você não pensa que esse assunto não é um assunto para a escola, e sim para sua residência, para sua casa através de pai e mãe? Isso aí é que as pessoas confundem muito, né? É. A escola não educa, a escola ensina. Ensina. Né? Então é o foco. Não adianta o pai jogar a responsabilidade para o professor educar. Quem tem que educar é o pai. Então quem tem que ser o educador é o pai e a mãe, e o professor ensinar. E isso que a gente defende. Mas as famílias precisam estar estruturadas para isso. Tem pai que às vezes o pai é alcoólatra, a mãe drogada, e o menino vai para a escola e a única referência de pai, de mãe, é o professor. Sim. Então a grande referência é o professor. Então realmente a gente tem que entender, na sociedade, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo nasce num berço onde o pai e a mãe acabam educando da melhor maneira possível. Então o filho, às vezes ele cresce num ambiente totalmente hostil, um ambiente totalmente diferente do total da sociedade. Então isso a gente tem que entender, e o professor tem que ter essa sensibilidade. E por isso que eu honro muito a profissão do professor. O professor tem que ser a profissão mais honrada, cara, porque a responsabilidade dele é enorme. Muitas vezes o que o pai não faz em casa, o que a mãe não faz, o professor tem que assumir no peito e na raça, e muitas vezes sem condições. Então realmente essa profissão tem que ser honrada. E deveria ter um salário bem melhor do que é feito hoje. O Estado, o governo estadual, o Jorginho, pensa nisso também? Cara, valorizar mais ainda? Eu tive o prazer, né, e orgulho de poder ter feito visitas na Ásia, principalmente na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, para você ter uma ideia, 50 anos atrás, a Coreia do Sul estava em extrema pobreza. Era a 35ª, né? Os caras estavam pobre. Depois da guerra, aquela situação toda, os caras estavam pobres. O que aconteceu? Eles fizeram um movimento pró-educação, valorizaram os professores, e eles conseguiram reestruturar o país, reorganizar o país e tornar um país rico através da educação. Então eles valorizam muito. Então é isso que a gente tem que trazer para o Brasil. O governo do estado, sim, tem as suas limitações. A gente entende que dinheiro não nasce em árvore, né? É muito fácil eu, como deputado, vir aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tem um orçamento para ser executado. E o dinheiro é do povo, né? O dinheiro é do povo. Mas agora, no governo, nesses 4 bilhões de investimento na educação, também tem capacitação e valorização dos profissionais. Mas você falou há pouco sobre extrema-direita, extrema-esquerda, centro e tal. Eu penso particularmente que a esquerda não quer ensinar muito os nossos jovens. Eles querem deixar o pessoal, como tem 98 milhões de pessoas que vivem de assistencialismo, eu acho que eles não querem educar o povo. Eu acho que, assim, de verdade, né, independente de polarização, de ideologia, alguém que faz um juramento para ser professor, ele não entra na sala de aula para fazer o mal, né? Para pensar o mal para a criança, para a sociedade. Cara, o cara que faz isso, ele tem que ser banido, tem que ser preso, tem que ser eliminado da profissão. O cara que chega, que se assume uma responsabilidade de ser professor, ele tem que fazer a sua função e o seu juramento que foi, né, conferido à sua profissão. Então, eu não vejo que o professor tem essa função. Agora, tem professores que têm ideologia. Tem. Mais esquerda, uns mais direita. Isso aí, mas não, a gente não pode
colocar isso como generalizar a educação. Generalizar, né? Muitas vezes a educação, não sei o quê, a esquerda tomou conta. São alguns professores que têm essa questão de doutrinação, de fazer com que os nossos alunos achem que o mundo gira para cá, eles acham que é para cá, eles falam o contrário do que a sociedade pensa, né, É. nos dias de hoje. Mas eu vejo que o professor ele tem que ser valorizado e desde que ele honre com o juramento que ele fez para ser professor. Tem professor que não honra com o juramento que fez. Esse cara tem que ser afastado, banido, e esse cara não gostaria que um cara desse desse aula para um filho meu, entendeu? Um cara que não honrasse aquela função que foi. E quando tu honra um compromisso, ali não tem ideologia. Ali tu tem que seguir o rito da Seguir. profissão. Você não pegou o regime militar, né? Não, eu sou mais novinho. Mais novinho? Sou de Não, porque em termos bem mais novinho. em termos de escolaridade, em termos de educação, cara, para mim foi simplesmente maravilhoso, entendeu? Você respeitava o professor, tinha aquela coisa que você lembra de ficar de costas para a porta, ou então escrever 1000 vezes uma palavra, né? Era um assim, respeito mútuo entre alunos e professores. eu peguei a minha fase de ensino fundamental, ensino médio, foi eu como aluno respeitando o professor. A Anos hierarquia 80? eu nasci em 82. Tá. Então, peguei ali 88, eu fui para a escola, antes no jardim de infância, depois escola, mas a hierarquia era respeitada, o professor era a nossa referência. Hoje, no mundo tecnológico, na mudança da educação no todo, quando eu falo educação, não é só escola, Sim. na educação no todo, tem muito pai também que passa a mão na cabeça do filho, que tem feito coisa errada e fica passando a mão na cabeça do filho. Aí o culpado é o professor e não o pai. Né? Esse é um grande problema que nós temos no dia de hoje. Eu sou muito da educação raiz, assim, aquela de escola, Sim. lógico, acompanhando o momento atual da tecnologia, dando esses artifícios aí para o professor poder trabalhar, mas seguindo aquele regime que a gente sempre teve de uma educação de qualidade, é o aluno respeitando o professor. Pegaram aquele pessoal ali na Faria Lima que estava com o PCC e tudo mais comprando essas usinas que a gente já sabia e tal. Em Joinville ou no estado tem essa lei agora das bombas que é você que fez também ou não? Sim, essa lei foi uma lei de minha autoria. Essa lei se deu conta porque é o seguinte, tinham muitas reclamações Em Joinville. em Joinville, em todo o estado de Todo Santa estado. Catarina. Pessoas iam abastecer, inclusive quem está nos assistindo deve ter passado por isso. Abasteciam o carro, colocavam R$ 100. O carro andava, vamos lá, 300 quilômetros, um exemplo. Semana seguinte, ele abastecia os mesmos R$ 100. O carro andava 150 quilômetros. Pô, tem coisa errada aí. Era o mesmo R$ 100 e o preço do combustível era o mesmo. O que acontece? Identificou-se em Santa Catarina um movimento de bombas fraudadas e bombas adulteradas e combustível adulterado. Combustível também, né? A gente fez uma lei que o PROCON e o Inmetro tivesse condição, através de legislação, de punir as pessoas que faziam isso. O que acontece hoje em Santa Catarina, cassação do alvará, além de ser um crime, né? Mas cassação do alvará e as pessoas ficam 5 anos sem poder, aquela pessoa, montar um posto de combustível, seja em qualquer lugar aqui dentro do estado. O que acontecia? Muita lavagem de dinheiro, muito rolo, e vários postos de combustíveis foram fechados através dessa minha lei. Então, realmente, é a proteção ao consumidor. Quem paga a conta é o consumidor. Então, ele tem que ser protegido e ele precisa receber aquilo que ele paga. Em Joinville, algum posto? Teve postos autuados aqui em Joinville também. Teve postos autuados na Grande Florianópolis, no sul do estado. Então teve bastante rolo. Então teve fiscalização, então. Foram 8 ou 10 postos de combustíveis fechados. Bastante fiscalização e isso deixou o PROCON e o Inmetro mais encorpado. Eles chegavam lá com legislação para poder punir. Antes eles fiscalizavam, mas não podiam fazer nada. Não tinha então, poder, não né? tinha o poder para isso. E a gente deu esse poder, inclusive colocou essas regras e, cara, melhorou bastante. Melhorou bastante. Isso foi devido ao acontecido lá em São Paulo, lá na Faria Não, Lima? isso aí Não, já de tempo, essa minha lei. É? Essa é um dos motivos de pegar muita gente foi essa lei. Essa lei deu essa conotação, essa entrada para poderem entrar nessa investigação aí. Você é professor de educação física. Como é que está a lei de incentivo ao esporte? Então, eu tenho muito orgulho de ser professor de educação física. Depois, né, tem outra formação que é a gestão pública. Mas eu fui atleta na vida de infância, adolescência e depois gestor esportivo. Qual era o teu colégio? Olavo Bilac, escola estadual. Bilac. Escolhi a vida. Time bom de handebol. Estudei a vida toda
em escola pública, a vida inteira, desde o jardim, ensino fundamental, ensino médio, sempre escola pública, lá em Piraberaba. E aí coloquei a lei de incentivo, com a dor que eu sempre tive de querer ajudar as modalidades esportivas e não tinha orçamento, não tinha lei para isso. Então eu fiz a lei do Bolsa Atleta Estadual e a lei de incentivo ao esporte. Hoje, 75 milhões de reais são aplicados no desporto educacional, no desporto de participação, que é a terceira idade, no paradesporto, no alto rendimento e através das federações para executar eventos esportivos. Então hoje, cara, Santa Catarina deu um salto assim, ó, de 5 anos para cá, gigantesco no esporte. E antigamente a gente olhava para os outros estados e tinha aquela inveja, sabe? Não, aquele estado eles investem. Hoje os estados olham para Santa Catarina tendo a gente como referência. Então é gratificante estar lá na Assembleia Legislativa e ter feito parte dessa história, desse crescimento. As Olimpíadas brasileiras estaduais, nosso estado ficou em primeiro, se não me engano, né? Sim, Joinville, eu digo Santa Santa Catarina, Catarina, em jogos escolares. Jogos escolares. Jogos escolares. Inclusive agora o futsal feminino foi campeão brasileiro e vai para o Mundial. O futsal de Jaraguá do Sul foi vice-campeão brasileiro, vai para o Mundial também. Então, imagina, crianças de escolas estaduais ou municipais disputando uma competição mundial, cara, representando o seu país. Então, eles se tornam seleção brasileira. Então, Santa Catarina é referência no atletismo, inclusive Joinville. No paradesporto, Joinville é uma potência. Atletismo, natação, futsal, basquete, tudo que é categoria de base, nós somos referência nacional. Mas você não acha que Joinville já teve uma conotação bem maior do que hoje? Joinville, quando eu assumi de secretário de esportes, tinha aquela visão que Joinville tem que ganhar jogos abertos. Exatamente. Eu vim com uma batida um pouco diferente. Eu falei assim, não, Joinville tem que formar pessoas para a vida e ganharmos o LESC, joguinhos que são as competições de base, e essas pessoas que se formam competirem por Joinville nos Jogos Abertos. O que acontecia no passado? Contratavam atletas, Exato, pagavam um monte de dinheiro, trazia o cara de fora, o cara competia pela cidade e não sabia nem a cor da bandeira do município. O que eu fiz? Virei a chave, investe na base, no fundamento, na formação, e a gente ganhou 7 anos seguidos os Joguinhos Abertos. Os Joguinhos Abertos, né? 7 anos seguidos com essa política pública que a gente criou aqui em Joinville. Não sei se você lembra, mas a notícia com o Maceió... Cobertura? Tinha a cobertura dos Jogos Abertos. Cara, era 3, 4 páginas. A gente ficava se deliciando e vendo todos os resultados desse bote até punhobol, cara. Isso era E sensacional, hoje cara. não tem mais. Jogos Abertos movimentava cidades, parava, né, o O município. que houve, cara? Ainda existe os Jogos Abertos, só que hoje é o Sim. seguinte, naquele tempo, hoje nós temos muitos times em Liga Nacional, muitas equipes, então os Jogos Abertos não é mais um atrativo. Eu quero ver um jogo de Liga Nacional, eu vou ver o Jack Futsal jogar na Liga Nacional. Então tá muito prático. Antigamente era tudo muito difícil de encontrar uma equipe de alto nível, de nível nacional, de nível internacional. Então os Jogos Abertos acabavam sendo, e geralmente eles levavam para centros menores, onde lotava ginásio. Se a gente trouxer os Jogos Abertos hoje para Joinville, talvez não lote tanto o ginásio quanto numa cidade menor, porque as pessoas valorizam mais. É que a nossa cidade tem muita opção. É que Joinville antigamente, Fernando, não sei se você se recorda, mas nós tínhamos Ser Metal do Ar, Guarani, Cruzeiro, Ginásico, Palmeiras. Sim. Cara, todos os jovens, né? Tinha até Remo, tinha Cruzeiro e Cachoeira. Sim, mas Joinville ainda é uma grande referência, tá, esportiva. Se você pegar, grandes nomes do esporte nacional são de Joinville. Sim, é esporádico, mas o que eu quero dizer é que nós jovens, a gente procurava um clube. Eu ia para o ginásio jogar tal, meu amigo ia fazer judô, o outro... Os jovens de hoje não Se você pegar o passado, era muito forte, assim, 5, 6 modalidades. Hoje são 18, 20 modalidades. Então o negócio ampliou muito, a cidade cresceu muito, né? A questão tecnológica também mudou bastante. Então hoje a informação que as pessoas... Ia toda uma imprensa para acompanhar os Jogos Abertos, hoje o cara consegue acompanhar pelo celular. Não, o que eu queria chegar é que o jovem em si não está mais com aquele, sabe, com aquele ímpeto de fazer esporte. Ele está mais voltado para TI, né? Por isso que eu criei também um programa chamado Programa de Iniciação Desportiva Escolar, que é fazer com que as crianças no contraturno escolar tenham escolinha de vôlei, de futsal, de basquete, de handebol, qualquer outro esporte individual, eles tenham no contraturno. Então ele estuda de manhã, escola pública, estuda de manhã e contraturno à tarde ou vice-versa. Isso fará com que, da quantidade, a gente possa tirar atletas de alto nível. Me fala um pouquinho sobre as empresas que usam policiais militares na sua segurança. Então, nós temos aí, eu fiz uma outra lei, que isso foi um movimento das empresas de segurança de Santa Catarina, me procuraram, porque
porque eles estavam... algumas empresas acabam vendendo seus produtos, eles vendem o produto e, por exemplo, segurança 24 horas. Só que a hora que acontece alguma coisa, dispara um alarme, não é alguém da empresa que vai lá. É a PM? Liga pro 190, deu 190, vai lá. Chega lá, um passarinho que passou no fio, não sei o quê, mas disparou o alarme. Com isso foi um carro, uma viatura da PM com 2 policiais fazer um serviço privado que não deveria ser feito. Quem deveria fazer isso é a empresa que está cobrando por isso. Então a gente fez uma lei para que tenha um controle sobre isso. Então, se realmente a polícia for lá, tiver uma invasão na casa, a polícia vai fazer seu papel. Agora, se for um alarme falso, essa empresa que chamou a polícia precisa reembolsar o custo da polícia, o custo do deslocamento, e ela pague aí uma taxa para que a PM faça esse trabalho. As suas emendas estão vindo muito para a região, para todo o estado, onde você despeja elas? Então, Hugo, o percentual altíssimo das minhas emendas são para Joinville. Fui o deputado que mais recursos trouxe na história de Joinville. Né? Às vezes falam, o deputado que mais trouxe para a prefeitura. Eu trouxe na história de Joinville, para tudo. Né? Para a prefeitura, para as entidades, Universo Down, APAI, AMA, Hospital Bethesda, Hospital Hans-Dieter Schmidt, Hospital Infantil, Centrinho Luiz Gomes. Então, cara, muita emenda eu mandei para Joinville, inclusive grandes obras do governo do estado. Um dos exemplos, 18,4 milhões agora para o Ivan Rodrigues. Cara, 18 milhões de reais para reformar e devolver o Ivan Rodrigues para Joinville. Precisava, né, Fernando? Muito. 37 milhões de reais para o ginásio de esportes. Então eu trouxe muito, foram mais de 120, 150 milhões aí para Joinville, o deputado que mais trouxe na história, e me orgulho disso. E também uma devolução da confiança que o eleitor joinvilense me deu. Eu fui mais votado em 2018, fiz dos 45 mil votos, eu fiz 37 mil votos em Joinville. 2022 agora eu fiz 32 mil votos praticamente em Joinville. Então, cara, o eleitor joinvilense sempre me deu essa confiança. E nada mais justo do que eu devolver com trabalho. Né? Joinville está com 3 deputados estaduais, né? Joinville tem 4, né? 4. Nós tínhamos eleito 3. Aí entrou o Peixer agora, O Peixer, né? Era suplente, ele acabou assumindo, então nós temos 4 deputados estaduais, que fica o Maurício Peixer, o Matheus Cadorinho, o Sargento Lima e o Fernando Krepp. Você não acha, você não é a favor de fazer uma campanha na próxima votação para que Joinville, que tem capacidade de ter 8, 9 deputados, para que votem só em Joinville? E você não acha que deveria unir os partidos e não ter tanto candidato a deputado estadual? Então, o gente já tem feito esse trabalho junto às entidades de classe. A JORPEM, a COMAC, CDL e a CIG. Então, em uma reunião de conselho de entidades, a gente participa e o encaminhamento é esse, fazer uma campanha vote certo, vote por Joinville, Exato. Assim como já foi no passado, porque é uma vergonha Joinville eleger apenas um deputado federal. É uma vergonha. Criciúma, nesse momento, tem 5 deputados federais. Criciúma, que é comparado com Joinville, é muito menor. É a região ali, né? Não, mas Criciúma, a cidade de Criciúma, tem 5 deputados federais. Que roubaram votos ainda em Joinville. Muito voto em Joinville. Jaraguá do Sul tem 2 deputados federais. Joinville, 1 deputado federal. Então, realmente é uma vergonha. Por isso que a gente precisa que o voto joinvilense fique em Joinville. E, além disso, muitas pessoas que vêm de fora, que transfiram seu título de eleitor para Joinville, porque elas utilizam a política pública aqui da cidade e do estado. Então, elas precisam transferir o título de eleitor para cá, para que a gente tenha mais eleitores e uma condição maior de fazer um maior número de representantes. E a diminuição dos candidatos, você não acha que deve ser feito um acordo entre os partidos? Esse negócio de botar... Porque não adianta botar 40 candidatos a última, para ter uma noção, a última eleição nós tivemos 52 candidatos a deputado estadual. Cara, isso é uma vergonha para Joinville. É um absurdo. 10 seria... 52 candidatos, nós elegemos 3. Então, se a gente tiver um número muito menor, dá para eleger bem mais gente. Claro. É mais dinheiro para Joinville, é mais recurso através de emendas parlamentares, é mais representatividade. Eu sou parceiro, né, eu fui líder da bancada do Norte por muito tempo, então sou parceiro dos parlamentares aqui de Joinville. Eu sou daquele, Hugo, que eu não tenho essa vaidade, né? Porque as pessoas às vezes se elegem, vaidade, rivalidade com outro. Eu não tenho, cara. Tudo parceiro que eu puder ajudar, vamos estar junto. O negócio é Joinville crescer. Joinville crescendo e tendo esse pensamento que você falou agora, a gente cada vez tem mais representantes e vai ser bom para todo mundo. A Lesc está dividindo em bancadas as regiões, né? Isso. Nós temos a bancada do Norte. Do Norte. Isso. Que compreende? Bancada do Norte pega toda a região da Anvale, que é Jaraguá do Sul, toda a região da Amunesc, que é Joinville, e toda a região do Planalto Norte, que vai de Campo Alegre até Porto União. E o que é feito? Então, daí todos os pleitos com prefeitos,
com a Associação dos Municípios, Anvale, Amunesc e Ampla Norte, a gente se reúne, pega esses pleitos e leva para o governo do estado, não de uma forma isolada, mas de uma forma coletiva como bancada. Então, uma das conquistas importantes da bancada do Norte foi essa questão agora das 2 áreas de escape da Serra Dona Francisca. Então, nós temos aí Veio através da bancada, então. 35 milhões que a gente fez um trabalho via bancada do Norte para que a gente tivesse, colocou isso como prioridade, para que a gente tivesse esse investimento nessa serra tão perigosa, né? Que a gente chamou muitas vezes apelidada de Serra da Morte, porque muitas vidas foram perdidas ali, e agora nós vamos criar ali 2 áreas de escape, inclusive já está em obra. Você não acha que a prioridade número 1 hoje da nossa região é a BR-280? É, BR-280, mas daí é uma questão federal, né? Nós temos uma frente parlamentar na LESC. O Estado não pode. O Estado não poderia tomar conta disso? Então, na Fernando? verdade é o seguinte, o que a gente fez, só para você pegar um pouco a linha do tempo. A BR-280 tem gente se elegendo 200 vezes falando dela. É verdade. É, né? Ah, minha pauta vai ser 280. Daí você elege, a minha pauta é 280, mas nunca fazem nada. É triste isso. Mas o que acontece? Nós, em 2021, nós como bancada, colocamos 50 milhões de reais, cara, ali para dar continuidade à obra da 280. Infelizmente, o governo federal botou um recurso pequeno. O orçamento agora para 280 é 80 milhões. Para todos os lotes, cara. Um orçamento muito pequeno. E isso faz com que fique prejudicada a obra. Mas a 280 vai fazer com que a gente avance muito na região, porque um dos grandes pilares e polos do desenvolvimento da região é o porto. O Porto de Itapuá, a gente vai conseguir a duplicação agora desse... Devido ao acordo com o Paraná, né? É que, na verdade, o acordo com o Paraná é a duplicação de Garuva até a divisa com o Paraná, e aí Santa Catarina vai botar de recursos próprios a duplicação até o Porto de Itapuá, da SC-415, que vai triplicar aí o Porto de Itapuá, principalmente com o aumento de calado da Baía da Babitonga. Exato, então, é o projeto Jorginho, né? Isso vai melhorar muito, 300 milhões de reais. Isso vai melhorar muito o Porto de São Chico e o Porto de Itapuá. Mas para que a gente possa avançar São Chico, Barra do Sul, propriamente Araquari, a gente precisa da 280. Porque a 280 virou um trecho urbano de Araquari. Hoje a pessoa, vamos ali comprar um pão, vai pela 280. Né? Virou um trecho urbano de Araquari. E Araquari cresceu, né, cresceu Fernando? Cresceu muito. Então a gente precisa avançar nesse quesito também. Não, e tá vindo mais um porto para São Francisco, e tá vindo mais o da Coamo para Itapuá, cara. Nossa região vai explodir economicamente. Explodir, vai ficar gigante. Mas só explode uma região, cresce, se tiver o desenvolvimento de infraestrutura. Caso contrário, cara, vai explodir aqui e aqui vai ficar... Exato. Então vai ficar... A balança não fecha, né? Então a gente tem que investir em infraestrutura também. Me fala do Jorginho. O que você acha? Esse projeto, a gente falando aqui em 280, ele tá com esse projeto de estrada boa, né? Isso, estrada boa. Cara, o Jorginho eu não posso falar um A de mal do Jorginho, só posso falar bem, porque o Jorginho foi um grande parceiro do meu mandato. Muito que eu pedi, o Jorginho me auxiliou para trazer para Joinville. Muitos recursos, inúmeros recursos, inclusive ele tem ajudado muito a cidade. Para o São José, nenhum governador fazia isso. Ele está dando 4 milhões de reais por mês para o São José, são 48 milhões no ano, para auxiliar no custeio ali do hospital. E isso, 1 milhão de reais por deputado. Então, cada deputado, ele chamou os deputados, os 4 deputados, cada um de vocês tem uma cota aí de 1 milhão de reais por mês que vem para o São José e vem pelas mãos de vocês. Então, são 4 milhões de reais. Quer dizer, ele está então investindo em vocês, né? Está sendo parceiro do nosso mandato. Também sou parceiro do mandato dele, inclusive defendo, né? E as pessoas perguntam, tu é situação ou oposição? Eu sou proposição. Proposição é aquele que propõe. Se tiver coisa errada, também vou cobrar, vou fiscalizar e não tem problema nenhum, eu tenho essa independência. Né? Eu posso te falar que eu tenho essa independência dentro do meu partido. Mas o Jorginho eu tenho defendido bastante e tem aí uma possibilidade futura do nosso partido estar alinhado aí na majoritária no ano que vem com o Jorginho Mello. Como é que ele consegue tanto dinheiro? Arrecadação que sempre teve. Mas ele está fazendo milagre? Santa Catarina cresceu muito, né? É? Nosso estado cresceu muito nos últimos anos. Economicamente, isso fez com que tivesse superávit no estado. Então, a questão financeira do estado avançou muito. Lógico, não adianta avançar se não tiver boa gestão, né? Os cortes ele fez, né? Nós temos um craque, para mim, o camisa 10 no governo do estado, que é o Cleverson, secretário de Fazenda. É daqui, né? É de Joinville. Cara muito bom, extremamente qualificado. E o Cleverson é o cara que tem segurado as pontas lá no governo na questão econômica. É porque está saindo hospital em Araranguá, está saindo essas estradas boas. Pô, ele está fazendo Tem muita obra. Com concreto, cara. Uma coisa que é feita na Alemanha, que o Carlão veio aqui e falou. Lá Pavimento tem 1 rígido. metro de concreto. A gente chama de pavimento rígido, que é concreto. Agora foi inaugurado a SC477,
sentido a Canoinhas, Major Vieira Canoinhas, com pavimento rígido. Tem outras regiões, tanto que a duplicação que ele quer fazer da SC 416 é com concreto rígido. Por quê? Para aguentar tempo. Não Sim, adianta fazer aquele asfaltinho 50 ali, anos, cara. aquele, vamos, engana o povo aí, bota o asfalto pequenininho, estoura É. tudo em 2 anos. Não, ele vai fazer algo sério. Joinville, eu acho que poderia É, fazer isso em vez de ficar trocando. Porque a gente anda em Joinville, infelizmente, sempre tem principalmente, buraco, né, cara? principalmente onde tem carga pesada, né? Exato. Aqui Caminhões, tem muito caminhão. caminhão, essas coisas. E, inclusive, Joinville tem a garantia do governo do estado da duplicação da Dona Francisca no eixo urbano. São 65 milhões de reais. Então tem coisa boa vindo por aí. Tá rodando. Então, para nós fechar, Fernandinho, me conta quais suas pretensões para o ano que vem. Então, cara, eu vou, Vai né, para estadual ou vai para federal? então tenho trabalhado bastante e focado numa possível reeleição de estadual, né? Possível reeleição, um passinho de cada vez, né? Um degrauzinho por vez. Então tinha uma eleição, como Joinville ficou carente assim de mais representatividade de deputados federais, tinha uma eleição para federal, mas a gente trouxe para o partido do Rodrigo Coelho, que é um grande parceiro também. O Rodrigo Coelho vai ser Teve candidato, aqui também. é um pré-candidato a deputado federal e eu estarei aí como deputado candidato, né? A possível candidato à reeleição de deputado estadual. Ele teve muitos votos, mas não se elegeu devido ao A partido, né? legenda, A então agora ele legenda. veio pra cá pra gente fazer uma. Agora vai ter E legenda, né? é uma dobradinha boa, sabe? Nós dois somos duas pessoas que a gente se dá muito bem, a gente tem uma relação boa desde quando fomos secretários juntos, depois vereadores juntos. Então, o Rodrigo Coelho e eu, a gente tem muito para ajudar a Joinville. Alguma mensagem final? A mensagem é apenas dizer que meu gabinete está focado aqui em ajudar a região norte do estado, principalmente Joinville. Dizer que eu estou sempre à disposição, que eu trabalho de domingo a domingo. Tenho muito orgulho, né, dessa função que eu escolhi, que não é fácil, tá? Porque cada escolha na vida da gente, quando eu escolhi ser político, eu fiz uma renúncia. Eu queria estar. Meu filho está jogando agora uma competição lá de Olesk, representando uma competição escolar. Eu queria poder sábado ir lá assistir ele, lá em Porto União, mas não consigo devido às agendas. Então, cada escolha é uma renúncia, mas graças a Deus eu tenho uma família abençoada que me entende e a gente tá junto aí para fazer o melhor pela E cidade. dali Joinville? Dali Joinville sempre. Valeu, Irmão, irmão. Obrigado. olha, cara, obrigado, né, por ter vindo mais uma vez. Não é o checkmate, né? Checkmate foi com o Roger, O né? Roger, o checkmate foi 12 anos Então, atrás, uma 2013. das primeiras entrevistas É. que eu dei na minha vida pública, cara. Como secretário de esportes, eu tenho gravado essa entrevista. Lembro até que eu tava com uma camisa quadriculada, uma camisa meio listradinha, e aí depois me ensinaram, Fernando, quando tu vai dar entrevista, vai com uma camisa lisa e não vai com camisa listrada, porque na imagem fica ruim. E eu não sabia, né? Não sabia. Fui aprendendo, 12 anos. Muito menos em vermelho, É, né? Porque o é, vermelho é estoura. ruim. 12 anos atrás. Então, um aprendizado que eu tive aí foi uma das primeiras entrevistas que a gente não esquece mais. Valeu, Fernando. Valeu, moçada. Eu fico por aqui então com Circulando com o Fernando Krelling. Eu volto a qualquer momento aí com outra personalidade joinvilense aqui no Balcão. Ok? Um grande abraço a todos, até mais.